ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso é um engano. Não é isso que a Bíblia diz, que você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí você vai falar com o monte, sai daqui, vai para lá e ele irá. Eu tenho denunciado, gente, as pessoas sobem nos púlpitos, pregam, ensinam, e a maioria das pessoas não vão investigar para ver se é verdade. E quantas pessoas falam? Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Você tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Confere o texto, você vai ver que ele não está falando isso. Se você tiver fé como um grão de mostarda, a palavra como, do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, não em português, é ros, ou rossei, uma outra forma de se pronunciar, ros ou rossei, que é como se fosse, parecido com, é uma conjunção de comparação, é uma palavra que traz uma comparação. Ele não falou para você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé tem que ser como um grão de mostarda. E se você ler o contexto, você vai entender, porque o grão de mostarda é a menor das sementes. Mas não é essa mostarda que nós conhecemos aqui no Brasil, é uma árvore, é uma semente das hortaliças a menor, mas quando cresce vira uma grande árvore, e Jesus ainda completa, né? O grão, a árvore da mostarda, vem as árvores e fazem ninhos nos seus galhos, no meio da sua folhagem. Ou seja, a fé tem que ser como um grão de mostarda, pequeno, insignificante, que ninguém dá nada por ele, mas quando cresce, serve para abrigar até outras coisas. As aves simbolizam abrigar outras pessoas, a dificuldade dos outros, entende? Então, corrigindo, o texto não diz que você tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que você tem que ter a fé como um grão de mostarda, pequeno, mas que cresce e fica grande e suntuoso. Quantas vezes você já viu ou leu nos evangelhos, Jesus às vezes dando uma correção, uma reflexão, um puxão de orelhas, porque as pessoas tinham fé pequena. Ele orienta que essa fé tem que crescer, ela tem que aumentar. Aí ele diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar com um monte para sair daqui e para lá? Não, não é do tamanho, é como um grão, como se fosse comparado a, semelhante a, não do tamanho. Do tamanho é uma coisa, como se fosse é outra. Assim como ensinam coisas erradas para você, baseado em leitura errada, interpretação errada, essa é uma coisa pequena, um detalhe, talvez insignificante para você, mas será que não te ensinaram outras coisas erradas, assim como ensinaram essa também? Reflita.